Boa tarde a todas e a todos, obrigada mais uma vez pela vossa presença. Eu sou Ana Brazão, estou aqui hoje com o meu colega João Labrincha, somos do Grupo Rios Livres, da Associação de Ambiente Geota, e para muitos de vocês que estão aqui hoje, as nossas caras já são familiarizadas. Já nos conhecemos, já conversámos, já trocámos impressões, e isto é porque lá está, o Geota sempre se preocupou com aquilo que eram os problemas e os impactos do Programa Nacional de Barragens, o facto de nunca terem sido equacionadas alternativas e, acima de tudo, com o facto de estarmos a colocar em causa a qualidade de vida, o bem-estar ambiental, a qualidade do nosso ambiente, tudo em prol de um objetivo que caberia aos olhos de alguns e que nunca teve em conta aquilo que eram as perspectivas de desenvolvimento da região. E o Tâmega é, sem dúvida, o pior dos casos, e é o pior dos casos porque neste momento estão em construção 3 grandes barragens, portanto, a montante. Nós não vemos aqui os impactos, ou quase que não percebemos os impactos, mas a verdade é que eles estão a ser criados. O Tâmega não vai continuar a ser o mesmo rio se aquelas obras continuarem e, sobretudo, aqui não vai deixar de ser de todo um rio se Fridão for aprovado no dia 18 de abril. É por isso que lá está o Geota e o Grupo Rios Livres, o Geota, tiveram nos últimos anos um trabalho que foi, acima de tudo, de perceber aquilo que eram os impactos. Nós percebíamos que os estudos de impacto ambiental estavam incompletos, em algumas componentes estavam até errados, baseavam sobretudo naquilo que eram estudos prévios e, portanto, que nunca houve uma real, isto aqui foi dito tanto pela deputada Maria Rola, como foi dito agora pelo professor Rui Cortes, nunca houve a fundo um estudo de impacto ambiental para nenhuma das barragens do Programa Nacional de Barragens que, na verdade, conseguisse equacionar tanto aquilo que eram os impactos reais como aquilo que eram os impactos cumulativos, ou seja, os impactos conjuntos e que são absolutamente necessários de se olhar quando pensamos naquilo que é a subbacia do Tâmega. 5 grandes barragens, não é? Porque estamos a falar de 3 a Montante e 3 aqui, e mais 2 aqui em Fridão, porque temos o escalão principal, o escalão de Jusante, mas o escalão de Jusante é também uma grande barragem, tem 34 metros de altura, nunca foram estudados. Nunca se soube aquilo que se faria a nível de alteração e de degradação da qualidade da água, a fragmentação do território, aquilo que era a retenção de sedimentos, aquilo que eram os impactos socioeconómicos. O que é que acontece a todos os negócios, a todas as pessoas que vivem e dependem direta ou indiretamente do rio Tâmega? Isso nunca aconteceu e, portanto, avançar com estas barragens, independentemente daquilo que eram os seus fins ou não, absolutamente questionáveis, nunca nos fez sentido. E foi por isso que desenvolvemos ao longo dos últimos anos várias iniciativas para perceber o que é que se passava, o que é que acontecia, quais eram as perspectivas das pessoas, porque percebíamos também que havia falta de informação. Lá está, esta informação não foi disponibilizada, não foi estudada, portanto não existia. Desenvolvemos aquilo que eram as caravanas pelo Tâmega, foi aí que provavelmente conhecemos muitas das caras que estão aqui hoje, precisamente para alertar e fazer com que este assunto, que foi intencionalmente deixado a adormecer durante uns anos, pudesse voltar a ser discutido e a ser debatido. Amarante sempre foi uma exceção naquilo que era essa realidade. O assunto era um assunto, era uma preocupação, era um assunto de debate e continua a ser. E também não é à toa também que é, de facto, a última barragem do Programa Nacional de Barragens. Isto é importante ser dito. As outras barragens que estão a ser previstas ou pensadas ou planeadas já não são no âmbito do Programa Nacional de Barragens. Fridão é a última. Acaba aqui a história, por assim dizer, das 10 previstas. Estamos a falar, se calhar, num total de 3 projetos que acabam por avançar. E falamos também no resto de um país onde se falam novamente de barragens para combater outros problemas. E, portanto, Fridão marca aqui um antes e um depois e marca também porque a postura e a forma como os amarantinos estiveram em relação a este problema sempre foi muito marcada. Sempre foi de uma profunda preocupação e uma preocupação que chegou aos ouvidos de quem tem que tomar essa decisão. Nunca nos vimos, enquanto Geota, uma associação que por si só conseguisse movimentar ou alterar aquilo que era o paradigma da decisão, mas sempre nos vimos e sempre achámos que podíamos ser um veículo e um veículo para ir lançar esta mensagem noutros meios, noutros canais, onde ela não estava a ser debatida, e isso aconteceu durante muitos, muitos anos. Mas, como já muitos dos problemas das barragens foram aqui discutidos e, sobretudo, o projeto de Fridão, aquilo que vai ser a decisão política tomada daqui a 2 semanas já sabemos se vamos estar a beber espumante para celebrar ou beber espumante para esquecer,
mas lembrar aqui acima de tudo que aquilo que causou nós estarmos hoje aqui todos a falar sobre este problema e aquilo que causa ainda hoje termos que estar a falar deste problema, quando no resto da Europa e em muitos outros países ditos desenvolvidos já não se fala da construção de novas barragens, é que persiste ainda um conjunto de mitos sobre aquilo que as barragens nos trazem. E é precisamente por causa desses mitos que o Programa Nacional de Barragens foi lançado, foi continuado, houve uma barragem que pelo menos até agora foi concluída e está em operação, que é a barragem de Foz do Tua, e são mitos que ainda hoje continuam. E são mitos que, se nós não tivermos cuidado, podem não só provar fridão daqui a 1-2 semanas, como provar outros projetos daqui para a frente. Primeiro mito: precisamos de mais barragens. Ora, nós em Portugal não sabemos o número de barragens que existem. Quando aqui falo de barragens, falo de pequenas a grandes, ok? Qualquer barreira à conectividade fluvial com mais de 1 metro não é transponível por um peixe, é considerada uma barragem uma barreira. Os últimos estudos do Governo, eles lançaram um grupo de estudos, um grupo de trabalho para analisar esta questão. A última estimativa eram mais de 8.000 barragens. Primeiro eram mais de 7.000, o estudo deixou-se ficar ali pelas 8.000 e tal, sendo que as 8.000 e tal nem sequer equacionavam os rios na região hidrográfica do Norte, ou seja, Lima, Cava, de Lessa, Douro. Nenhum desses rios sequer teve essa contabilização e, portanto, estamos a falar de um país, em Portugal, só no território português, que tem mais de 8.000 barreiras nos seus rios. Continuamos a falar de novas barragens? Demais? Nós nem sequer sabemos o que é que temos no nosso território. Mito 2. Dão energia limpa ou energia verde. Este aqui não é bem um mito só destinado às barragens, é um mito relacionado normalmente com certos tipos de energia, normalmente as energias renováveis, mas é um mito porque a verdade é que todos os tipos e todas as formas em como eu extraio ou retiro um recurso da natureza para me dar um bem, neste caso energia elétrica, eletricidade, todos eles têm sempre impactos e, portanto, não existe o solar que é menos bom, ou o eóleo que é um bocadinho pior, ou as barragens, ou naturalmente, quando falamos de energias renováveis versus não renováveis, sabemos que as renováveis à partida são bastante melhores, mas a verdade é que não existe isso de energia limpa, ela vai ter sempre um impacto e não existe praticamente nenhum outro tipo de energia, sobretudo dita renovável, pois embora o Geota não considere que a hídrica seja uma renovável, porque não renova, destrói por completo, sem capacidade de renovação, um ecossistema. Falamos aqui de que uma barragem cria um impacto que o solar, por exemplo, não consegue criar, que é a total destruição de um local, social, cultural, historicamente, ambientalmente, socialmente, destrói por completo e irremediavelmente o impacto que cria. E, portanto, não são energia limpa, não são energia verde, pode ser equacionado com uma necessidade, mas isso é uma pergunta que, lá está, temos que pôr à partida antes de pensar em qualquer tipo de produção nova, é se precisamos dela ou não. O pico de procura nos últimos 15 anos de eletricidade foi no ano 2010. 2007 teve uma procura de eletricidade superior àquela que foi registada em 2017. E, portanto, a verdade é que quando nos dizem que nós precisamos de produzir nova eletricidade, porque senão não vamos ter água em casa, não vamos ter luz em casa ou assim, é mesmo um mito. Isso não é verdade. É possível que venha a ser verdade. Naturalmente, a procura de eletricidade, um tipo de energia, vai provavelmente escalar, isso é uma realidade, mas não vai escalar com os modelos e com os cenários de procura que justificaram a própria criação do Programa Nacional de Barragens, nem vai escalar com a rapidez que toda a gente se espera para rapidamente aprovar obras como esta. Isso não vai acontecer. E a verdade é que, mesmo que tal venha a acontecer, nós temos que fazer uma aposta muito mais prioritária, que é na eficiência energética. Nós somos um dos países da União Europeia com maior intensidade energética. O setor da indústria, neste momento, tem potenciais de poupança entre 20% a 30% dos consumos de energia que fazem. Isto é muita coisa, é muito poupar para ganhar, por assim dizer. Mito 3. Garantem reservas de água. Há uma parte disso que é naturalmente verdade, não é? Nós estamos a juntar, a criar um novo reservatório onde aglomeramos a água que cai da chuva. Mas a verdade é que não são a única forma de o fazermos. A forma mais eficaz até de nós armazenarmos água é no nosso subsolo. E ponto número 2, elas também acabam por potenciar a própria perda de água, e aqui falo de evaporação sobretudo. E, portanto, esta lógica de que nós precisamos de criar novos reservatórios de água, sobretudo quando nós nem sequer temos contabilizados quantos reservatórios de água que temos, é no mínimo falaciosa antes de ser mito. Mito 4. São promotoras de desenvolvimento local. Há alguns casos em que isso
até se pode dizer que seja verdade, mas eu sinceramente conheço casos como casos de exceção, por assim dizer. Se formos a Picote, Castelo de Bode, são de facto núcleos, são de facto regiões em que, pela qualidade da água, e são rios que têm são bacias, por assim dizer, são albufeiras que têm uma boa qualidade de água, onde, lá está, o equilíbrio e o potenciar de vários usos naquela albufeira, de facto fizeram com que a criação daquele reservatório, que não servia só para fins turísticos, ou para fins de captação de água, portanto tinham fins múltiplos, de facto conseguem potenciar um certo desenvolvimento. Agora, se nós contabilizarmos e formos, se calhar, a cada uma das 256 grandes barragens que existem no nosso país, boa sorte a ver o que é que elas de facto fizeram no território ou não. Nós estivemos a acompanhar um estudo recente feito na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, que tentava analisar, e tentou e fez, analisou mesmo, aquilo que eram os indicadores de desenvolvimento, rendimento per capita, taxa de desemprego, etc. Esteve a olhar para os municípios em Portugal onde existiam grandes barragens e os municípios onde não existiam grandes barragens. E, de facto, aquilo que concluiu foi que, em todos os municípios, ou melhor, em média, para os municípios onde existem grandes barragens, os indicadores de desenvolvimento eram piores do que os municípios sem barragens. Isto não significa que as barragens vêm, de alguma forma, diminuir o grau de desenvolvimento do município, mas colocam muito em causa, lá está, este mito de que elas, de facto, elas acrescem alguma coisa à região onde estão. Elas acrescem, de facto, em alguns casos pontuais, acrescem durante a fase de construção de uma obra, e, naturalmente, que isso acontece durante 4, 5 anos, mas depois não fica lá ninguém. A barragem é operacionalizada e é gerida remotamente e, portanto, não está cá ninguém. O trabalho que elas geram no local é temporário e é muitas vezes proveniente de fora, não é? Porque é mão de obra especializada e, portanto, vem de subempreiteiros e, enfim, todos nós sabemos, olhando para casos como talvez conheçam alguns dos casos da construção das barragens do Alto Tâmega, não foi a criação de emprego esperada, não foi, na verdade até teve um efeito um bocadinho oposto, que foi o facto de haver muitas pessoas a virem, de facto potenciou um bocadinho a economia local, os restaurantes, cafés, a hotelaria, etc. Mas, por outro lado, um dos efeitos que teve foi, por exemplo, subir exponencialmente o preço do arrendamento das casas e dos quartos, ao ponto de que as próprias pessoas que moram, por exemplo, em Ribeira de Pena ou Vila Pouca de Aguiar, não conseguem competir com esses valores. E, portanto, temos aqui, lá está, um dos outros mitos, né? Promotores de desenvolvimento local. Mito 5, que Fridão é necessária. Foi uma coisa que nós sempre dissemos que de facto com o qual não concordávamos, sobretudo porque, por um lado, a Fridão apenas contribuirá com menos de 0,6% da produção elétrica nacional. Se considerarmos aquilo que é a produção de energia primária, e a eletricidade aparece sempre como um tipo de energia, só contribui com 0,1%, portanto esta ideia de que Fridão ou qualquer barragem, né, no âmbito do Programa Nacional de Barragens, vai nos permitir reduzir a nossa dependência energética externa é um mito, não é? Não, pronto, consegue reduzir isto apenas. E isto é de facto uma conclusão que o próprio Ministro veio dizer há cerca de uma semana também. Nós sabemos hoje que Fridão não faz falta para cumprir as metas das renováveis. E, portanto, estamos a falar aqui de uma barragem que, sendo que só está previsto ter produção elétrica, não há compatibilização de usos previstos até agora, portanto, ela foi desenhada para produzir eletricidade. Esse será sempre o fim principal com que será gerida, mesmo que haja compatibilização de outros usos. A verdade é que, mesmo para esse único fim, parece, no mínimo, inútil. Mito 6, que a EDP quer avançar com a barragem. A EDP, se quisesse avançar com a barragem, já podia tê-lo feito. A EDP foi a própria empresa que, em 2013, pede ao Estado para suspender a barragem de Fridão. Ou seja, quando ela é suspensa depois, mais tarde, 3 anos depois, em 2016, pelo atual Governo, para reavaliação, a própria EDP também vem dizer que concorda plenamente. E, portanto, a EDP, se quisesse avançar com a barragem, já o teria feito. Se fosse, de facto, uma obra que eles necessitassem, já o teriam feito. E, se calhar, também não continuaram a ser uma obra que eles querem muito aqui para a frente, porque nem sequer prevêem nova hídrica e prevêem novos investimentos em hídrica no seu plano estratégico de 2022. Mito 7. E talvez aquele que se tem falado mais nos últimos dias, sobretudo porque o assunto de Fridão voltou à baila, por assim dizer. Que, se for cancelada, o Estado tem de devolver 218 milhões de euros. Não é verdade. O Estado pode e deve e está na posse de todos os elementos necessários neste momento para poder renegociar aquilo que é o valor deste contrato.
Nós pedimos um parecer ao CEDOA, que é um Centro de Estudos e de Investigação dentro da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em que estiveram a analisar o contrato de implementação de Fridão assinado entre o Estado português e a EDP em 2008 e concluíram que não só podem, como devem. Devem porque, pura e simplesmente, as bases com que ele foi assinado à altura em 2008 mudaram. Uma das coisas, por exemplo, mudou foi, lá está, os cenários de procura. Nesta altura, Fridão já estaria construído e já estaria a dar muita eletricidade para aquilo que era um aumento incrível da procura de eletricidade. Não se verificou, ou seja, há certos pressupostos de base que há 10 anos se estimavam de uma certa forma e que hoje em dia conseguimos factualmente comprovar que não são verdade. E por outro lado, também temos outra questão que pode ser colocada aqui na equação, que é o Estado e a EDP têm mais contratos. Se calhar nem sequer todos nós sabemos quantos contratos ou em que âmbitos, mas há um que nós conseguimos ver porque está diretamente relacionado com este, que é o contrato estabelecido para Fostua. E em Fostua a EDP não cumpriu tudo aquilo que estava obrigada a cumprir. A principal foi uma das condicionantes de base, que era reporem, ou pelo menos equacionarem a reposição da linha férrea que iria ser inundada. Isso nunca aconteceu. Não só não equacionaram a possibilidade de fazer esse traçado adicional, como passado 3 anos do enchimento da barragem, não há alternativa de mobilidade. Não há um barco, não há o comboio a funcionar, não há nada no território. E, portanto, sim, a EDP pagou por uma concessão e pagou por um direito de construir Fostua e não cumpriu uma coisa no âmbito desse contrato, que era uma condicionante clara, estabelecida na Declaração de Impacto Ambiental. Isso deve e pode entrar na renegociação de Fridão. Depois, lá está, sabemos que a EDP não quer avançar com a obra, portanto, se em 2013 pede para suspender Fridão e suspender o contrato também que tinha com o Estado, estar agora a pedir para ser indemnizada porque foi lesada, não é preciso dizer muito. E depois, imaginemos que nós teríamos de facto de devolver os 218 milhões de euros à EDP. Continuaria a ficar bem mais barato. 218 milhões de euros da EDP, peço desculpa, das duas uma, estaríamos a falar em ou o Estado devolver agora à EDP esse montante, ou a EDP de alguma forma repercutir esse investimento, mais o investimento na própria construção da barragem, mais o investimento na operacionalização e manutenção. Estaríamos a falar que todo esse investimento que nós orçamentamos no mínimo em 700 milhões de euros iria de alguma forma entrar, de alguma forma não, iria ser repercutida na nossa fatura elétrica. Ou seja, mesmo que se colocasse uma possibilidade em que o Estado tenha que devolver os 218 milhões de euros à EDP, estamos a falar em agora 218 milhões de euros versus 700 milhões de euros em que eu vou ter espalhados na minha própria fatura. Eu não sei quanto a vocês, mas a minha já é bastante elevada, pese embora não seja da EDP, e portanto acho que não quero um aumento como nós temos estimado que estas barragens irão fazer. Outro mito, talvez o último mito, na verdade, é que a decisão está tomada. Isso foi avançado na altura, há cerca de 2 semanas, pelo comentador Luís Marques Mendes, e a ideia ficou um pouco. Veio até algumas notícias quase que corroborar, ou melhor, quase que reiterar um bocadinho essa ideia de que já estava tomada uma decisão e, portanto, estava tudo ok, já estava garantido, mas não está. Não está, e é preciso que a pressão pública que o Estado tem sentido ao ponto de pensar que poderia avançar com a barragem do Tua, do Alto Tâmega, mas tinha que necessariamente suspender Fridão, a mesma pressão que eles sentem neste momento para vir dizer cá fora que Fridão é ou não é necessário, que estão a reavaliar ou não, que estão preocupados com a imunização ou não, eles têm que continuar a sentir. E nós, na qualidade de uma organização de defesa do ambiente de âmbito nacional, de utilidade pública, lançámos a campanha Barragem de Fridão Não, ou hashtag Frinão, e lançámos através do site eunoassino.com uma petição que é, na verdade, uma não petição, porque é a petição que nenhum de nós quer que vocês assinem. Queremos, na verdade, é que vocês não assinem, mas que peçam ao Primeiro-Ministro que o possa fazer. E, portanto, pedimos a todos que, caso ainda não tenham tido a possibilidade, ou caso já tenham tido a possibilidade, mas que voltem a divulgar esta campanha através dos vossos meios de comunicação e, portanto, das vossas redes. Estamos a falar neste momento quase de 5.000 e-mails que o Primeiro-Ministro já recebeu e isto faz uma diferença, faz. Eles têm que sentir esta pressão e têm que sentir que as pessoas aqui, que eles frequentemente dizem que precisam imenso da barragem, não a querem. Obrigada. Contribuíram para que este movimento relativamente à barragem do Fridão ganhasse peso, ganhasse visibilidade, ganhasse esta força que nós estamos a sentir, e precisamente era por aí que eu gostava de começar. A Ana Brazão e o Rui Cortes aqui disseram que há um antes e um depois da barragem do Fridão, e de facto é assim. Esta mobilização cívica
que nós sentimos em torno deste combate à barragem do Fridão demonstra também que é possível opor-nos, que é possível discutir, que é possível encontrar alternativas relativamente a obras, a infraestruturas que eram consideradas inevitáveis e que envolviam muito capital, muitos interesses, interesses poderosos e que era impossível de enfrentar. Afinal, é possível enfrentar esses interesses desde que haja mobilização cívica, desde que haja participação, desde que haja muita força, muita convergência de vontades para nos opormos a esses interesses tão poderosos. E, de facto, este movimento em torno da barragem do Fridão demonstra precisamente isso. Eu gostava, bem, já aqui foi dito tanta coisa por especialistas, eu gostava, em primeiro lugar, de saudar a posição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, que veio aqui através da Sra. Vice-Presidente Lucília Fonseca. Acho que é muito importante, é um excelente contributo para esta luta. Queria também dizer que esta conjugação de forças, de vontades, deve ter, como é óbvio, o problema da barragem no centro, mas eu acho que deve ter uma visão mais geral relativamente a esta problemática. Eu julgo que, neste momento, nós temos um problema relativamente à água no nosso país e relativamente às bacias hidrográficas no nosso país. E este combate relativamente à construção de mais uma barragem, com o impacto que esta terá, espero que teria, que não venha a ter, é de facto também um movimento em defesa da qualidade das massas de água, da qualidade da água, da qualidade das nossas bacias hidrográficas. Normalmente, as populações mais urbanas, as rurais não é tanto assim, mas normalmente as populações mais urbanas, quando pensam em água, pensam, quando abrem a torneira, sai a água boa, não é? Limpinha, pronta a beber, de qualidade. Esperemos que seja também água pública, porque a água é um bem comum que deve ser público. Mas o que é facto é que, de facto, Portugal tem dado avanços muito grandes, tem dado passos muito grandes na qualidade dessa água, da água que, quando nós abrimos a torneira, sai. Mas é preciso ter em conta que essa água vem de qualquer lado. Há uma fonte de onde vem essa água. E que é necessário preservar a qualidade dessa água também na fonte. E quando nós estamos a fazer este combate em torno desta luta para impedir que haja mais uma barragem, estamos precisamente a cuidar da fonte da água, que é, de facto, em grande medida, os nossos rios, as nossas bacias hidrográficas, que são alimentadas pela chuva, como é óbvio, mas que retêm e que fazem circular essa água. O professor Rui Cortes já aqui falou há pouco da Diretiva Quadro da Água, que falava da questão da qualidade da água. De facto, essa diretiva foi transposta para Portugal, para a nossa lei da água, e colocava como meta que as nossas massas de água atingissem níveis de qualidade boa até 2015. Nós estamos em 2019. Sabem que o governo português foi obrigado a adiar essa meta de 2015. E adiou porquê? Porque, de facto, percebeu que o nível de qualidade da água, das nossas massas de água, das nossas bacias hidrográficas, dos nossos lagos, era muito má, em geral. Em geral, há sítios, felizmente, é boa, mas em média não era boa a qualidade da água, e, portanto, foi obrigado a adiar essa meta de 2015 para quando? Para 2016, para 2017, para 2018, não, nem 19, nem 20, para 2027. Portanto, reparem, de facto, a situação que nós estamos a viver em termos de qualidade das massas de água. E, de facto, este é um problema central que nós temos que ter em conta. A Comissão Parlamentar do Ambiente visitou há pouco todo o percurso do Rio Tejo, desde Vila Velha de Ródão até ao estuário do Tejo, em Lisboa. E foi detectar, já tinha detectado, e foi averiguar e foi constatar um conjunto de situações que, de facto, continuam a degradar a qualidade da água do Tejo, que é um dos principais eixos hidrológicos do nosso país, através, sobretudo, das descargas que fazem para esse meio, para o rio, celuloses, má qualidade dos efluentes domésticos, indústria em geral, problemas dos mais diversos, e um outro, sempre com a EDP metida no meio disto, que é o problema dos próprios caudais ecológicos, em que a EDP só liberta a água em função da necessidade da sua própria produção de energia elétrica, e isso acaba por degradar também a qualidade da água, porque é evidente que quanto menos água há, menos qualidade temos de água. E, portanto, para mim, para nós, esta questão
da barragem do Fridão deve ser colocado, e este movimento que nós estamos a ter aqui, ainda bem, deve ser também colocado em torno do problema da qualidade da água a nível nacional, das várias bacias hidrográficas que é necessário preservar e que é preciso ter em conta. Ou seja, o que é necessário é que nós consigamos, com estes movimentos, introduzir uma alteração na forma de pensar em relação aos rios e às bacias hidrográficas. Ao longo de anos, ao longo de muitos anos, e isto tem muito a ver com o próprio crescimento do nosso modelo económico, os rios foram considerados como um mero recurso económico ou então um meio para onde se podia descarregar o que fosse necessário para a nossa produção industrial. E, de facto, é preciso mudar esta forma de ver as coisas. É necessário mudar este paradigma, ou seja, nós temos que começar a pensar nas bacias hidrográficas e nos rios não como um mero recurso económico ou como um sítio onde podemos fazer as descargas que muito bem entendermos, mas como um sistema ecológico, um sistema ambiental que tem que ser em si mesmo preservado e por si mesmo. Ele tem valor por si mesmo e não apenas na perspectiva de ser utilizado como um recurso económico. E, de facto, mais uma vez, esta questão da barragem do Fridão coloca este problema, que não é pelos interesses económicos da produção de energia elétrica que nós podemos averiguar da necessidade ou não de uma intervenção qualquer, de uma infraestrutura qualquer num rio, e neste caso no Tâmega. Tem que ser em função da própria necessidade de preservação do próprio rio enquanto sistema ecológico, enquanto sistema ambiental, enquanto sítio onde a água circula e que é fundamental que assim aconteça. Por outro lado, também dizer que, e isso aliás acho que já foi aqui bastante bem colocado pelos vários oradores, é que hoje em dia pensar numa barragem por razões meramente hidroelétricas, de produção de hidroelétrica, não faz já qualquer sentido. A produção de energia elétrica a partir da água, com esta tecnologia que nós temos, é de facto uma situação que está ultrapassada. Hoje, toda a perspectiva de produção energética, de produção de energia elétrica para o futuro, tem que ser baseada noutras alternativas tecnológicas, nomeadamente, apesar, e eu estou de acordo com a Ana Brazão quando ela diz, nunca há produção de energia sem que tenha algum impacto. Agora, é evidente que os impactos que tem a produção de energia eólica ou a produção de energia fotovoltaica, por exemplo, para além de outras que se começam a estudar, não tem comparação possível nem com a produção de energia a partir de hidrocarbonetos, de fontes fósseis, nem a própria hidroelétrica. E, portanto, o futuro tem que ser apontado para a produção de energia elétrica a partir, de facto, dessas fontes alternativas. E, inclusivamente, em termos económicos, começa a ser cada vez mais vantajoso abandonar essas tecnologias cada vez mais ultrapassadas e apostar cada vez mais, nomeadamente, na fotovoltaica, que é uma das fontes de energia em que o país tem que dar passos muito importantes no sentido de desenvolver essa área de produção. Portugal, como sabem, tem um número de horas dos maiores da Europa de exposição solar. De facto, somos um país privilegiado, um território privilegiado para o aproveitamento da energia fotovoltaica, da energia solar, e nós, neste momento, temos ainda um aproveitamento muito baixo, salvo erro, na volta de 1%, ou coisa assim do género, da produção de energia elétrica a nível nacional. E, portanto, dizer-vos isto porquê? Porque, para além das questões ambientais relacionadas com a produção de energia elétrica, não faz qualquer sentido hoje em dia continuar a apostar, continuar a investir, continuar a degradar o território, a colocar problemas ambientais, a colocar problemas nos sistemas ecológicos dos rios, com a ideia da produção hidroelétrica, mesmo em termos económicos, já não tem qualquer vantagem. E eu acho que, sinceramente, a própria EDP já percebeu isto. A EDP já percebeu que o seu futuro não é a continuação de investimento na produção de energia elétrica a partir de fonte hídrica. Então, a questão que se coloca é esta. Bem, mas então, se de facto a EDP percebeu isto, porque isto que eu estou a dizer é público, se forem consultar sites, redes sociais que tratam, que abordam estes problemas, isto é perfeitamente visível e claro perante a maior parte das pessoas que se interessam por estas matérias. Se isto acontece, porque é que se põe aqui alguma dúvida ainda se a EDP terá algum interesse ou não na barragem do Fridão?
Sinceramente, eu acho que a EDP neste momento na barragem do Fridão só tem um interesse, é ver se ganha alguma indemnização pelo facto de não tornar claro ainda que quer abandonar o Fridão e que não quer o Fridão porque, de facto, em termos do seu próprio negócio, não tem interesse. Eu acho que as hesitações que os governos portugueses têm tido relativamente a esta matéria, nomeadamente este último governo, relativamente a isto, só pode surgir ou por pouco conhecimento da situação, ou porque haverá outro interesse que nós não conhecemos, esperemos que não haja. Mas, na realidade, na verdade, o governo português tem todas as condições para negociar com a EDP o encerramento definitivo do projeto Fridão e, de facto, com custos mínimos relativamente a esse cancelamento do projeto. Porque a EDP, de facto, em termos de negócio, em termos do seu objetivo de produção elétrica e de obter lucros com essa produção elétrica, cada vez terá menos interesse em relação a novos investimentos nesta área da hidrelétrica. E, portanto, nessa perspectiva, eu julgo que este movimento que surge a partir da ideia da necessidade de cancelar o Fridão, mas também que deve ter uma perspectiva mais geral, que é a da preservação dos nossos rios, da preservação das nossas bacias hidrográficas, da segurança das populações, que tem vindo a ser suscitada e com muita razão aqui também em Amarante. É preciso dizer que esta barragem, como aliás acho que já foi aqui abordado, tem um impacto territorial, um impacto socioeconómico, um impacto ambiental enorme, abrange concelhos no distrito de Braga, de Cabeceiras, Sorico, e tem impacto também em Mondim, tem impacto em Ribeira de Pena, para além de Amarante. Portanto, é uma barragem com um enorme impacto ambiental, territorial, social, etc. E, portanto, todo este movimento que está aqui, que surgiu e que está a ter um peso fundamental numa atitude que o Governo tem que ter, que é de, com a EDP, levar ao cancelamento desta barragem. Eu acho que este movimento, de facto, teve um papel essencial e deve estar de parabéns por aquilo que já conseguiu, foi recolocar na agenda política, na agenda do debate político, esta questão da barragem do Fridão e a necessidade do seu cancelamento. Eu quero dizer-vos que, e eu estou de acordo com o que já aqui foi referido, que as declarações de alguns comentadores, de um comentador na televisão, e mesmo esta última declaração do Ministro do Ambiente, nós não podemos deixar de ter em conta, mas também a devemos ter em conta pensando que não podemos baixar a guarda. Ou seja, que nós só podemos ficar um pouco mais descansados quando o Governo tomar a decisão em definitivo do cancelamento da barragem do Fridão. E por isso é fundamental que este movimento permaneça atento. E queria saudar aqui a Conselhia do Bloco de Amarante por esta iniciativa, por mais esta iniciativa, porque nós temos que manter esta mobilização e esta atenção e esta pressão para que, de facto, os nossos objetivos sejam alcançados, e são objetivos ambientais, ecológicos e até de alguma racionalidade económica em termos futuros da produção da própria energia. Eu estou convencido que nós vamos ganhar, mas vamos ganhar porque vamos manter a mobilização, porque esta mobilização foi muito importante, com o contributo de todos, dos movimentos ambientalistas, daqueles que estão aqui presentes e de outros que não estão, mas de todos aqueles que conseguiram, de facto, recolocar de novo este problema na agenda política e perspectivar uma vitória que é aquela que nós exigimos que até dia 18 seja tomada, que é a do cancelamento da barragem do Fridão. Temos confiança nisso e acho que vamos conseguir. Muito obrigado. Quero agradecer a todos a presença, em nome da Conselheira do Bloco de Esquerda de Amarante, a presença de todos aqui, agradecer a presença do Coronel Artur Freitas na representação da Platâmica, o professor Rui Cortes, o Presidente da Comissão do Ambiente e do Ordenamento do Território e deputado do Bloco Pedro Soares, a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Amarante, que também está aqui, e a Ana Brazão e o João Abrícia da GEOTA, e dizer que esta luta também não irá ficar por aqui, a nossa coordenadora ainda irá fazer provavelmente ainda mais uma ação até ao dia 18,
e dizer que vamos estar sempre presentes nas lutas todas que forem necessárias. Muito obrigado por terem vindo.